Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um Gospel Podcast. E quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Mas antes de mais nada, se você já é inscrito no canal, deixa aquele like, curte, compartilha e comente e vamos para o vídeo. Galera, seguinte, hoje eu quero deixar uma mensagem, uma reflexão para vocês a respeito das batalhas e lutas espirituais que nós temos. E por incrível que pareça, eu vou usar um texto de Salmos, os Salmos de número 56. Eu vou fazer uma leitura breve e rápida, só para vocês terem uma noção de como a gente pode trazer este Salmo que parece tão longe, tão distante, para os nossos dias atuais. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim. Vou pedir para o Davi colocar aí Salmo 56, a partir do verso 1, na versão NAA. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir todo dia, eles me oprimem e lutam contra mim. Verso 2: Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu fico com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho minha confiança e nada temerei. Que mal me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Até aqui, o verso 6. Então, meus irmãos, sendo rápido e breve em relação a esta leitura, vamos ao primeiro ponto. Se vocês separarem do verso 1 ao 3, Davi ele vai dizer que, no contexto aqui daquela época, Davi estava sendo perseguido pelos filisteus que haviam prendido ele, quando, naquela oportunidade, ele se fez de louco diante do rei Aquiles. Eu não sei se você se lembra dessa passagem, mas lá em 2 Samuel, ou em 1 Samuel, tem essa história, onde Davi, ele tá fugindo de Saul, e aí, para fugir de Saul, ele vai para a terra dos filisteus, e aí ele é capturado e preso. Então aqui, nesse contexto, os inimigos de Davi são os filisteus. Mas os nossos inimigos atuais, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Entretanto, nós sabemos que nós temos inimigos espirituais e que eles nos atacam todos os dias. E olha que interessante. O verso 4 diz que, mesmo em meio ao medo, o verso 3 diz, mesmo em meio ao medo, Davi tem confiança em Deus. E o verso 5 diz que todos os dias os inimigos distorcem as palavras de Davi e planejam mal contra ele. E aí ele vai dizer, o verso 5, todo o dia, ou seja, a todo momento, a todo instante. Eles torcem a minha palavra e mais, os seus pensamentos são todos contra mim. A pergunta que eu te faço é, será que isso não ocorre conosco durante os nossos dias? Onde nós somos tentados, tentados pela nossa carne, pelo diabo e pelo mundo? Onde o inimigo da nossa alma, ele está ao nosso derredor, esperando apenas que nós demos um passo em falso, para ele lançar a armadilha e nós cairmos nela. Pois eu quero te dizer, hoje, que é possível sim, vencer as tentações. É possível nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, buscarmos a Deus e orar, para que Deus nos dê livramento e sustento nos momentos das tentações. Porque o verso 4, como eu disse, ele diz que o nosso auxílio e a nossa confiança tem que estar em Deus. E ao mesmo tempo que o verso 5 diz que os inimigos de Davi, que naquele momento eram homens mortais, eles estavam perseguindo Davi, falando contra ele. E será que não é isso que o diabo faz quando nós estamos sendo tentados? Ele coloca pensamentos na nossa mente de que se nós cedermos à tentação, aquilo vai ser melhor porque vai nos trazer uma recompensa e um prazer. Veja, a palavra diz que os inimigos de Davi se ajuntavam e se voltavam contra ele às escondidas.
A nossa guerra é espiritual e nós não vemos o inimigo nos atacando, nós não vemos visivelmente. Mas você já parou para pensar que todo momento que você é tentado, além da sua carne, tem as forças malignas por trás? A diferença é que o inimigo nos tenta para nos derrubar, nos fazer cair e rir da nossa cara. Mas quando nós buscamos a Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, Deus nos dá suporte e nos sustenta para resistir às tentações. O verso 6 continua dizendo que os inimigos se ajuntam e se escondem, esperando o momento exato para dar o bote. É exatamente isso que os demônios e o diabo faz. Eles estão a todo momento esperando uma única oportunidade de eu e você tropeçarmos, para eles lançarem sobre nós as acusações que o inimigo sempre faz. De que nós somos pecadores, realmente nós somos, de que Deus não está nos vendo mais, de que Deus nos abandonou. Mas eu digo para você hoje, você que pecou. A palavra também diz que, em 1 João, que se nós pecarmos, temos um advogado justo perante Deus. Jesus Cristo, o justo. E qual é a resposta? Qual é a força que nós temos para lutar contra isso? Como eu já disse, é Deus. Mas há uma arma que Efésios capítulo 5 e 6 vai nos dizer, que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para resistir às flechas inflamadas do inimigo, que é o diabo. Mas como você faz isso? Não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, mas é se alimentando daquilo que dá prazer e vida. Pois veja, o pecado, ele é a busca pelo prazer. A pergunta que eu faço é: aonde está o seu prazer? Aonde está o seu contentamento? Aonde você busca refúgio nos momentos das tentações? Porque, sejamos francos, não é fácil. Nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito guerreia contra a carne. Mas aquele que nós alimentarmos é o que vai vencer. Então, meus irmãos, curte, compartilha e comente, e até o próximo vídeo do Gospel Podcast.